Ô pessoal, feliz pelo Santos sair da zona do rebaixamento, né? O Santos venceu o time do Juventude por 3-1. E foi só isso, pessoal, só isso. Obrigação o Santos, obviamente, que tinha de fazer mais uma vitória dentro dos seus domínios, com quase 40 mil pessoas presentes no estádio do Morumbi. Mas a partida que o Santos fez, cara, olha, foi algo assim, eu não sei para você. Não vi absolutamente nada. O Santos jogou com um time fraquíssimo. O Santos ainda vacilou pra caramba. Brasão salvou o time do Santos por várias oportunidades. Vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, depois da vinheta, pessoal. Até já. Salve, torcedor santista! Vamos juntos falar sobre o time do Santos. A impressão que a gente tem, pessoal, é verdade. Você lembra que se você acompanha o meu conteúdo, você viu que eu havia dito sobre a possível vitória do time do Santos, que mesmo o Santos vencendo tudo, o clima ia ficar esquisito e de fato ficou. Hoje nós só confirmamos, evidentemente, que o atual técnico do time do Santos, o professor Kleber Xavier, realmente não tem mais condições de ficar na equipe do Santos, né? É complicado realmente ver o time do Santos jogar. Um time que joga num posicionamento muito aberto, pessoal. Um posicionamento em que a gente fica todo tempo pedindo, pelo amor de Deus, para alguém marcar, para alguém realmente fechar o meio de campo. A escalação que o Kleber Xavier, ele teve oportunidades dentro do contexto do jogo de fazer as alterações para realmente fortificar o time. Alguns jogadores realmente não têm condições de jogar como titular no time do Santos. Como opção até dá, né? Como segunda, terceira opção, mas realmente o Santos venceu, que nós poderíamos estar falando aqui sobre o time do Santos, que o Santos jogou uma excepcional partida, mas não foi isso que aconteceu, pessoal. Ó, eu procurei saber com alguns amigos que foram assistir a partida lá dentro do Morumbi, os corajosos que foram lá assistir, e assim, ó, parecia que o Santos tinha perdido o jogo. E foi essa sensação que a gente teve. Feliz, obviamente, para o Santos agora sair da zona do rebaixamento, mas ainda muito perto, né? O Santos, deixa eu pegar meu caderninho aqui para não falar bobagem. O Santos foi para a 15ª colocação. O Santos está nesse momento com 18 pontos, né? Jogou o time do Vasco para a posição do Santos. Né? Acima, para baixo do Santos tem o Vitória, né? Que está fora ainda da zona do rebaixamento com 18 pontos. Tem o Vasco, que ficou no lugar do Peixe, né, com 15 pontos. O Fortaleza, que está com 15 pontos. O Juventude, que estacionou com uns 11 pontos. E o Sport, que está na última colocação com 6 pontos ganhos, né? Mas, cara, que situação horrível, né? De ver o Santos jogar da maneira que jogou. Se não fosse o Brasão naquelas defesas espetaculares, aquela primeira do primeiro tempo, que praticamente ele tirou, o cara sentado conseguiu ainda fazer o remate e o Brasão se jogou na frente da bola e acabou fazendo sua primeira intervenção e salvando o Santos, como sempre está acontecendo o jogo do Santos, né? Agora, pessoal, mais do que esses jogadores que aí estão, a escalação que o professor Kleber Xavier fez na partida, são as substituições. O que foi aquilo que o Kleber Xavier fez de tirar o Roleiser para colocar o Mike? Eu não estou falando que o Mike não jogou bem. Muito pelo contrário, pelo aquilo que eu estava vendo pela televisão, o Mike realmente conquistou. É uma questão de tempo ele ser titular do time do Santos. Como é que foi o Igor Vinícius? Ele até no primeiro tempo fez 2 arremates lá, acho que 2 das principais jogadas do time do Santos, 2 tiros, né? 2 arremates que ele deu. Realmente uma foi a defesa do goleiro do time do Juventude e a outra, acho que ele chutou para fora, né? Fora isso, aquela dobradinha que o professor fez na direita, deixando o Igor Vinícius, tirando o Roleiser, que uma hora ou outra nós pensávamos, além dele estar jogando no lugar errado, que o professor Kleber Xavier jogou ele na ponta direita lá, e a gente viu quando ele entrava para o meio de campo, por dentro, a relação dele com o Neymar melhorava realmente 100%. E eu não sei, além dele não saber escalar o time, ele substitui muito errado. Tirou o Barreal para pôr realmente o Escobar. Olha, vou falar um negócio para você. E lá na ponta direita,
ele até colocou, como é que é o nome do cara lá? Até anotei aqui os nomes para não esquecer, pessoal. O Cabadeiro, ele entrou, tem boa velocidade o menino, mas vai precisar realmente ter um técnico um pouco mais experiente para potencializar esse garoto, né? Dá para aproveitar muito a velocidade que ele tem. Mas o time do Santos, no meio de campo, com o Schmidt e com o Bom Tempo, que foi ovacionado pela torcida quando o nome dele foi anunciado dentro do estádio do Morumbi. Inclusive o Kleber Xavier foi chamado de burro pelos torcedores do time do Santos. Já não dá mais realmente para ficar dentro da Vila Belmiro, né? O Marcelo Teixeira, que é o presidente do time do Santos, vai ter que tomar uma atitude. Por que que eu falo isso? Interessante e agradável ver o Santos subir posicionamentos e sair dessa zona de desconforto, a famosa zona do rebaixamento. Pô, legal, né? O Santos está galgou 2 posições acima e deixou e jogou o Vasco para a posição onde o Santos estava, né? Agora, pessoal, se o Santos fazer esse jogo que fez nesse próximo final de semana contra o time do Cruzeiro, lá no Mineirão, lotado provavelmente, é bem verdade que o time do Cruzeiro vai ter um jogo importante contra o CRB nesse meio de semana, nesta quarta-feira. Mas acredito eu que é um jogo de volta, né? Porque me parece que o CRB ganhou no jogo de ida, alguma coisa. Esse jogo vai ser em CRB. O Santos conhece bem esse adversário, né? E eles vão realmente, não sei se eles vão jogar com um time misto, se eles vão entrar com um time realmente, se eles têm muita intenção de ficar nessa competição. Os caras estão num momento muito agradável, ganharam do time do Botafogo ontem por 2, né? Se eu não me engano, acho que foi 2-0. Jogando muito bem lá no Engenhão. O Botafogo que foi campeão de tudo ano passado e o Cruzeiro com uma excepcional campanha está realmente arrebentando. Para o Santos jogar esse futebol que o Santos está jogando, jogar no domingo, o Santos vai tomar um vareio. Um vareio. Não dá realmente mais para acreditar no futebol que o Santos vem desempenhando dentro de campo. Mas Vargas, você reclama demais. Rapaz do céu. Só se você viu o outro jogo. Porque o jogo que eu vi do time do Santos hoje não foi. O Santos ganhou porque necessitava ganhar. Porque era obrigação dos jogadores do time do Santos ganhar. Mas pegou um time que está desesperado e por muitos momentos dentro da partida jogou excepcionalmente melhor que o time do Santos, né? Fechou, pressionou o Santos no campo do Santos nos primeiros momentos da partida. O Ricardinho, que era um dos comentaristas do Sport TV, falou muito sobre isso, mas deixava o meio de campo em aberto, que fez com que o time do Santos, através do Neymar, que fez 2 gols, né? Hoje fez um gol que foi uma jogada que iniciada por ele ali, depois o gol do Barreal, né, que foi outra jogada, aquela tabelinha de cabeça junto com o próprio Barreal, que a bola depois sobrou para ele com o pé direito, o próprio Barreal acabou fazendo o gol, e depois o terceiro gol do Neymar, um pênalti sofrido ali pelo Lucas Meireles, que anteriormente a isso já tinha sofrido um pênalti, e o pessoal foi reclamar, mas não aconteceu. Nessa segunda oportunidade, o Lucas Meireles acabou fazendo uma jogada dentro da área, foi derrubado, e o Neymar, com toda essa categoria, foi lá e fez o seu papel. Tinha membros da seleção brasileira, né, assistindo a partida, mas eu não sei se esse jogo é um parâmetro, né, para realmente o Santos fazer com que o Neymar realmente se saia bem dentro da partida, né? Ele fez aquilo que ele deveria fazer, porque o time do Juventude é muito frágil. O time do Juventude realmente é um time que o Santos tinha obrigação de ganhar, né? Então, esse jogo que o Santos fez hoje, mesmo jogando com o pior, um dos piores times do campeonato, está na penúltima colocação, pessoal. O Santos tomou, de uma certa forma, sufoco desse time. Teve um certo equilíbrio. Não sei se vocês viram as parciais, posse de bola, arremates do gol, estavam todos paralelos, né? Posse de bola estava 51-48, tinha itens, inclusive, que o time do Juventude estava superior ao time do Santos. Então, olha, para quem foi assistir o jogo, foi triste. Esse amigo meu que passou um zap para mim falou que foi duro de ver o Santos jogar. Só foi realmente porque esse jogo foi aqui em São Paulo, a torcida realmente meio que se empolgou e foi nessa partida. Por conta do Neymar? Sim, por conta do Neymar. Mas o futebol apresentado pelo time do Santos realmente não valeu a pena. Repito para você, se o Santos jogar esse futebolzinho que jogou, né, contra o time do Juventude, o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro,
O time dos caras realmente era muito ruim, pessoal. E o time do Santos não tem um time assim, mas o técnico Kleber Xavier, quando ele coloca na cabeça, ele não sabe escalar time, ele não sabe fazer substituição, o time não tem uma marcação no meio-campo. Onde já se viu? Chegou uma hora que o Santos estava sem marcador ali no meio de campo, estava com bom tempo e estava com o Schmidt, que é lento, perdeu duas oportunidades. Uma foi um contra-ataque que o goleiro Brazão, felizmente, estava numa boa noite, acabou fazendo a defesa, mas aquele gol que foi anulado do Juventude foi por milímetros, né? Porque infelizmente o Santos ia tomar o gol. É que o VAR realmente chamou e tinha um pé na frente. Fora isso, o Schmidt é muito esforçado, cara, mas realmente quando precisa colocar velocidade ele não consegue se movimentar. Falar dos caras que entraram no segundo tempo e no decorrer da partida, o Mike, por exemplo, foi um cara que jogou muito bem, cara. Ganhou o torcedor santista, tenho absoluta certeza disso. O Cabadeiro precisa de mais experiência, precisa mais de ritmo de jogo, precisa de um treinador realmente que potencializa o futebol dele, porque senão ele só vai correr e tropeçar na bola que nem o Euler. Você que tá ligado e sabe do Euler que eu tô falando, é um Euler que tinha muita velocidade, inclusive jogou muito no time do São Paulo e no Atlético Mineiro. E esse cara, eu não estou comparando o futebol, estou comparando a velocidade, né? Porque esse cara parece que tem muita velocidade, mas na hora que é para fazer o passe, realmente deixa um pouco a desejar. Vai precisar trabalhar muito a parte técnica desse garoto, do Cabadeiro. O Luca Meireles sofreu o pênalti, né? Precisa dar muito mais sequência para esse jogador, para ele poder todos os jogos entrar pelo menos 15, 20 minutos, mas dependendo de Kleber Xavier, que só gosta de jogadores experientes, realmente vai ficar difícil. E o Escobar, que fez uma dobradinha ali com o Souza, que entrou no lugar do Barreal. Pô, aí você pergunta, você fala assim, e o meio de campo, cara? E o meio de campo? Entrou Zé Rafael? Zé Rafael, na primeira bola que ele foi pegar, deu um azar, quase saiu o gol do time do Juventude. Agora, pessoal, é isso que eu tenho para falar para você a respeito do Santos. O Santos ganhou porque tinha obrigação de ganhar, mas não jogou bem. Não jogou bem. Se praticar esse futebol, se ainda o técnico do Santos permanecer nessa semana, que eu acho que vai acontecer, mas se jogar esse futebol contra o time do Cruzeiro, eu acho que nem é bom ficar esperando até o final de semana, né? Mas eu não sei se o Marcelo Teixeira realmente vai ter coragem de tomar alguma atitude. Se inscreva no canal, ative todas as notificações, dê principalmente seu like e faça aí os seus comentários, tá bom, pessoal? Meu nome é Vargas Joaquim. Até o próximo conteúdo. Tchau.